E depois do jogo, numa entrevista muito extensa sobre vários temas abordados, a gente pensou um bem específico aqui, que é o Abel falando, ele está em uníssono com o Palmeiras, falando sobre o que ele considera, ele e o clube consideram uma perseguição ao treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Dá uma olhada. Você falou aí que sua maneira é intensa, mas você acha que os árbitros exatamente estão com uma má vontade com você, como o Palmeiras sugeriu, uma perseguição assim, ou isso não acontece? O seu colega disse que o André Hernan é um jornalista conceituado. Eu acredito no que o seu colega disse. Eu ouvi, como você ouviu, o Barbieri a falar. E eu não sei o que é que ele quer dizer com aquilo. Lembram-se da primeira fala dele? Depois apresentam-me os cartões que eu já levei. Quem são? Pá, há ali uma ligação, nem que seja familiar, há ali uma ligação. Agora, se tem mal vontade ou não, não sei. Eu acredito que os agentes do futebol, eu acredito nisto, porque quando eu não acreditar nisto, eu tenho que sair do futebol. Quando eu não acreditar naquilo que eu estou a dizer, eu tenho que sair do futebol. Eu acredito que os agentes de futebol, sejam eles jogadores, jornalistas, treinadores, árbitros, dirigentes, que tudo o que fazem é para melhorar o futebol. Sim, o André Hernan, ele é um jornalista conceituado, foi nosso repórter por muitos anos, nosso repórter, nosso produtor, seguiu a sua carreira, hoje está nos meios digitais, e num papo com o Thiago Leifert, numa conversa em plataforma digital, o Hernan disse que conversou com o árbitro FIFA, e esse árbitro FIFA, cuja identidade o Hernan não revelou, esse árbitro disse para o Hernan, vou resumir, tá? Mas que nos grupos de WhatsApp, de arbitragem, ele nota sim uma perseguição, que os árbitros vão predispostos a prejudicar o treinador do Palmeiras. É um tema muito grave, é uma apuração importante, e eu faço a pergunta aqui ao nosso comentarista da arbitragem, o PC Oliveira, a quem dou as boas-vindas. Tudo bom, PC? Não sei se você tem a informação, e se não tiver a informação, eu te pergunto de qual a sua percepção. Se você considera que o Abel é um treinador perseguido no futebol brasileiro. Boa tarde. Bem-vindo, PC. Prazer. Obrigado, Rizek. Boa tarde para você, Renata, Serginho, PC, pessoal que está acompanhando a gente em casa. Eu sempre procuro analisar com base também nos números. E a gente tem a nossa equipe aqui, né, do espião estatístico, que está sempre nos auxiliando aí na nossa missão, seja nas transmissões, como também nos programas. Então, primeiro eu vou passar os números aqui do Abel, desde quando ele assumiu o Palmeiras. São 50 cartões, 42 amarelos e 8 vermelhos. Do que eu analiso, né, quando no formato anterior, que a gente ficava durante as transmissões, e agora, nessa função, acompanhando toda a rodada para participação em programas, eu não vejo um trabalho de perseguição da arbitragem em relação ao Abel. Eu acho que os cartões que ele recebe são motivados pela postura que ele tem na área técnica. Porque a área técnica foi deturpada o seu uso, né? Ela foi criada em 1993, justamente para possibilitar ao treinador fazer esse trabalho, ter uma proximidade maior na orientação dos seus jogadores. Isso em 1993. Ela foi passando por algumas mudanças no decorrer do tempo. No começo, o treinador tinha que dar a instrução e voltar para o banco. Eu me lembro que eu estava começando a carreira e eu tinha muito trabalho com isso, porque para fazer os treinadores voltar e sentar no banco era uma briga enorme. A FIFA levou em consideração, falou, vamos fazer o seguinte, vamos permitir que os treinadores permaneçam o tempo todo na área técnica. Foi evoluindo além do treinador. Hoje a regra permite que qualquer outro integrante da comissão técnica pode permanecer, pode dar orientação, inclusive os jogadores reservas, desde que essa orientação, a instrução, seja de uma pessoa por vez. Né? Isso também tem sido deturpado aqui no Brasil. Essa no Brasil foi a pior, porque aí é brasileiro. Eu percebo que tem um método das equipes que, além do treinador, eu levantei aqui, já são 14 cartões amarelos para integrantes de comissão técnica. E a maioria, auxiliares técnicos, que no momento que o árbitro vem para se posicionar, aí tem aquela mudança e o auxiliar se apresenta para receber o cartão amarelo. O Campeonato Gaúcho já resolveu isso, porque no Campeonato Gaúcho tem uma regra específica
que o treinador é responsável por a sua comissão. E quando alguém da comissão técnica recebe o cartão vermelho, o treinador tem que sair do jogo também. Ele não cumpre a suspensão, mas ele tem que sair do campo de jogo. Então, isso faz com que tenha um melhor comportamento na área técnica. Eu não vejo perseguição, se isso existe, né? Se essa informação que o André Hernan trouxe é verídica, ela precisa ser apurada, porque isso é muito grave. O que tem hoje é uma recomendação, em especial nesse campeonato, que é a recomendação de tolerância zero. Aquilo que era praticado por alguns árbitros em função da característica de ser um pouco mais rigoroso, nessa competição mudou. Nessa competição é uma orientação direta da comissão de arbitragem e os clubes, inclusive, têm essa orientação. Eu, levantando os números, já te passo, PC, levantando os números, nesse campeonato agora, foram 14 cartões amarelos para treinadores. O Abel tem 3, o Dorival 2, o Diniz 2, e aí depois com um cartão, Mano, Paulo Turra, Barbieri, Odair, Emerson Ávila do Goiás, o Luiz Castro e o Antônio Oliveira. E 4 expulsões. Na primeira rodada, o Barbieri contra o Atlético Mineiro, o Abel na primeira rodada contra o Cuiabá, Luiz Castro no jogo com o Flamengo e o Diniz no jogo com o Botafogo na 7ª rodada. Ou seja, nesse campeonato, em princípio, a gente percebe que tem sido uma conduta não só direcionada ao Abel, mas sim a todos os treinadores. Na semana passada, só te mostrar esse vídeo, não sei se você viu, o Palmeiras compartilhou uma imagem. Quando eu digo que hoje Abel e Palmeiras falam a mesma língua nesse sentido, eles estão unidos no que eles consideram uma perseguição ao Abel. Trago uma informação, o Palmeiras internamente cobra o Abel, acha que o comportamento dele é inadequado, ele extrapola, mas o Palmeiras também entende que tem havido uma perseguição ao Abel, que tratam o Abel com uma régua diferente das demais, daquela que é usada com os demais treinadores. Na semana passada, né, depois da expulsão contra o Fortaleza, o Palmeiras publicou esse vídeo é do Palmeiras, tá? São imagens feitas pelo clube, para demonstrar essa tese. E aqui, nesse vídeo que o Palmeiras fez, mostra que o Abel deixa a área técnica, assim como o Vojvoda, o treinador do Fortaleza. E só o Abel é punido com o cartão. O Vojvoda, nesse vídeo, não acontece nada com ele e o Abel é divertido. É claro que eu não tenho o som, eu não sei o que o Abel falou, eu não sei o que o Vojvoda falou. Eu estou mostrando isso apenas para demonstrar como o Palmeiras está em sintonia com o Abel. O Palmeiras está procurando demonstrar isso, né? Então eu te pergunto, quando você tem um clube desse tamanho fazendo esse discurso, o treinador fazendo esse discurso, tem agora a informação de um repórter, você acha que a CBF tem que olhar para isso diferente? Tem que haver um cuidado, tem que haver uma investigação? Como a CBF procede a partir de agora, PC? Ou não faz nada, na sua opinião? Eu acho que tem que ser apurado, porque é uma informação, né, de um repórter muito competente, né, o André Hernan, que foi, como você muito bem já citou, foi nosso companheiro por muitos anos aqui. Acho que isso precisa ser apurado, sim. E uma coisa que eu defendo faz tempo, Rizek, eu acho que precisa ter uma aproximação entre todas as pessoas que trabalham no futebol. A comissão de arbitragem, já há muitos anos, né, ela disponibiliza os instrutores para visitar os clubes antes da competição, para palestrar, dizer quais serão as diretrizes do campeonato. Acho que além desse trabalho que o instrutor vai fazer lá em cada clube, acho que a CBF deveria fazer um simpósio antes do começo do campeonato, depois, no decorrer do campeonato, no meio do campeonato, com aproximação, porque acho que a aproximação também gera uma empatia. Sabe que gerou um mal-estar, né? Porque a CBF propôs aos... Mal-estar é exagero, talvez eu tenha medido mal a palavra. Um incômodo é melhor. A CBF tentou marcar com os clubes uma palestra para passar essas orientações das novas regras, né? E o Palmeiras foi um clube que não recebeu a palestra. Uma questão de logística. Se você conversa nos bastidores com o pessoal da CBF, eles falam, o Palmeiras não se esforçou em receber, o Palmeiras não quis receber. Isso é nos bastidores, gente. Em off, é claro que ninguém vai falar da maneira como eu estou falando. E é para isso que existe jornalista, para falar aquilo que vai além da versão oficial. Eu acho... O Palmeiras diz o seguinte, que a CBF marcou essa palestra no dia que eles iam viajar para La Paz, numa terça-feira.
e que a CBF não se esforçou em dar uma outra data. A CBF nos bastidores fala, o Palmeiras falou que não podia, também não sugeriu uma outra data. Ficou assim uma... Eu acho que além dessa visita... Um disse-me-disse. Isso, além dessa visita aos clubes, eu defendo na data ali, no calendário da CBF, um encontro antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com a presença de jogadores, treinadores, imprensa, árbitros. Vamos lá. Essa aproximação, deixando claras as diretrizes, eu acho que gera uma empatia. Eu acho que pode ser um caminho de... Então só para concluir, porque se o Abel estiver... Assim, eu não tenho nenhuma informação e tampouco observação para isso. Confesso que vou ficar mais atento a partir de agora. Vou ficar. Porque acho que se tiver uma perseguição, e eu acho plausível que exista, acho possível que exista. Humano. Acho que isso tem que ser apurado, investigado. Você na sala de aula, você sentava na frente ou atrás? Putz, não lembro. Não? Não lembra? Não lembra? Isso para mim é meio irrelevante, Não, confesso. pois é, eu só sentava atrás. É? Tá certo? Eu só sentava atrás. Você era da galera do fundão, PC? Eu era da galera do fundo. Bagunceiro. O que acontecia? Com a turma que sentava no fundo, quando uma bolinha de papel explodia no quadro negro na lousa, o professor virava e falava, todo mundo que está sentado aí atrás sai. E aí você dizia assim, mas não fui eu. Não, está sentado aí atrás, sai. O que eu acho que tem duas questões. A primeira, o campeonato vai parar 10 dias. Então, é uma bela oportunidade, porque todo mundo vai estar treinando para querer fazer alguma coisa, se é que querem efetivamente fazer. Segundo, eu gostaria de ouvir do Paulo. O que o técnico pode fazer à beira do campo? Bom, a regra permite, né, que a área técnica deve ser utilizada exclusivamente para Ele pode abrir os treinador, para que o treinador dê orientação às suas equipes. O problema é que o comportamento dos treinadores, em geral, além da boa instrução que eles passam para as equipes, é protestar a cada marcação da Exato, arbitragem. ele não pode abrir os braços, por exemplo. Mas aí tem a questão de abrir o braço, de reclamar Então, persistentemente, porque assim- de dar soco, de pressionar o assistente, de reclamar o tempo todo com o quarto árbitro, que muitas vezes Não, parece porque- babá ali de integrantes Exatamente. de comissão Mas técnica. aí tem uma advertência para o Abel Ferreira, advertência para o fulano, advertência para o ciclano. Aí no sábado à noite, não sei quem viu aqui Santos Internacional, o tempo inteiro do jogo, o Mano de um lado e o Faltou Odair do outro punição. ficaram pá. O que aconteceu? Nada. Faltou punição nesse jogo. Nada. Tem critério, né? Aí voltamos para o grande problema da arbitragem brasileira. Ela não tem critério. Lugar que não tem critério, que me desculpe o presidente da comissão de arbitragem, o senhor Wilson Sanem, lugar que não tem critério é porque não tem chefia. Porque quando há chefia e a chefia passa uma determinação, se essa determinação não é seguida, quem não a cumpre tem que ser cobrado. No jogo de sábado foi irritante. Não sei se vocês assistiram ao jogo Santos Internacional. Foi irritante. Porque era o tempo todo, papapá. Você acha então, que é mais um motivo para o Palmeiras dizer que trataram treinadores de outros clubes com régua diferente? Eu não estou dizendo que o Palmeiras tem razão em dizer que o Abel é perseguido, mas subsidia o Palmeiras para chegar e dizer, olha aqui o que aconteceu nesse jogo e olha aqui o que acontece no jogo em que está o Abel à beira do campo. O PC. Essa é a questão. Deixa eu só entrar um pouquinho nessa história pelo seguinte. Quem é comentarista tem os fones, né? Tá a Renata narrando, coisa e tal. A Renata tem 40 coisas para se preocupar. A gente tem menos, né? Ela tem que se preocupar com a imagem, com Quando a gente descrição, fala muito, ela tem que interromper. Tem que interromper, tem que bater na gente, esse tipo de coisa. Não, bater ela não bate, ele é muito educado, isso ela não No faz. sentido figurado. E a gente tem aqueles microfones, que quando eles não são chutados pelos técnicos, o Abel foi um que chutou o microfone, a gente está escutando o tempo todo. Basta ajustar, tem um controlezinho que você ajusta, né, o que a gente chama de ambiente. Eu fiz muitos jogos do Palmeiras, né, e eu posso dar um pouco o depoimento de quem ouve praticamente o Abel o jogo inteiro, né, vários jogos. Ele passa o jogo inteiro reclamando da arbitragem, o jogo inteiro. E invariavelmente a gente vê o árbitro, na primeira reclamação, ele vai até lá e diz assim, senhor Abel, por favor, deixa eu trabalhar, você trabalha aqui, coisa e tal. Cada um usa uma frase diferente, mas com educação, sempre, sempre. Isso eu sempre escuto. Aí ele volta e segue, até que ele recebe o cartão. Então, esses 50 amarelos, né, eu não vejo nenhuma perseguição e acho que ele está, na verdade, desviando o foco.
Ontem, que ele não podia ser suspenso, porque tem um clássico no fim de semana, ontem ele estava pianinho, né? Ontem ele ficou quieto. Mas o árbitro conversou com ele até no Aos início. 10 minutos, o Felipe Fernandes, aos 10 Foi minutos... lá e conversou com ele, disse, Então, olha, mas vamos então, nos Foi uma acalmar. orientação, teve um diálogo. Ele usou o pré-cartão, como o jogador também usa o pré-cartão. O pré-cartão é a primeira conversa antes olha, a próxima não vai dar, tá? Ele foi até o pré-cartão e depois parou. E aí o que aconteceu? Né? O Gustavo Gomes tomou um amarelo. O Palmeiras é o time. Hoje eu estava lendo na comentarista Alicia Klein. Aliás, o Gustavo Gomes tomou amarelo por reclamar de uma falta que de fato não aconteceu. Isso, a falta não houve. A falta não houve. E o Palmeiras reclama pelo seguinte, ele é o capitão do time. Se o capitão não puder conversar com o árbitro, quem é que pode conversar com o A árbitro? questão é o tipo de conversa. Aí eu não forma, sei. né? Eu não escutei, porque tem conversa. Também e não conversa, escutei, tá? apenas estou dando as versões. Por que eu acho que é importante dar a versão do Palmeiras? Como o Serginho, confesso, assim, nunca me ocorreu, o Abel é perseguido. A minha opinião é de que o Abel tem um comportamento inadequado, mas essa é a minha opinião. O que eu acho que a CBF deveria fazer é o seguinte, como a gente já teve casos de xenofobia explícita com o Abel Ferreira no Brasil. Treinadores se referindo a ele pelo país onde ele nasceu. A gente já teve um assistente Muito que... criticados, inclusive por nós. Claro, a gente já teve um assistente que optou em falar em espanhol com ele no jogo, sendo que ele fala português. Como o Palmeiras está trazendo essa bandeira, eu acho que a CBF deveria ficar ligada com isso. Tem que apurar. Deveria ter um ponto de atenção com Tem isso. 10 dias aí para fazer todos os ajustes necessários. Eu acho que o comportamento do Abel é inadequado. No entanto, quando você tem um treinador falando, até para que o Brasil não pegue a pecha de um país de xenofobia, que trata mal um estrangeiro, que trata um estrangeiro de forma diferente dos brasileiros. Eu acho que é um ponto de atenção.